por que que eu decidi trocar meu teclado normal por um teclado split, tá? Bom, um amigo meu me fez uma pergunta que me fez refletir profundamente sobre as ferramentas que a gente usa. Imagine que você vai se consultar com um médico que não sabe usar as ferramentas apropriadamente, da melhor maneira possível, que fatalmente vai afetar no tempo que ele vai levar para para examinar os pacientes e, resumindo, não ser do mais produtivo possível. A imagem que a gente vai ter desse profissional é de que ele não se aprimorou o suficiente nas ferramentas que ele precisa usar diariamente na própria profissão dele. Vocês concordam comigo? Então por que seria diferente para os programadores? Por que a gente não se aprimora aprendendo os atalhos e melhores maneiras de fazer as coisas e aprimorar nosso trabalho? Pode parecer uma comparação um pouco grotesca e até sem sentido para muita gente, mas pense quantas horas por semana a gente passa digitando na frente do computador. Bom, eu suponho que você passe no mínimo 40 horas semanais, né, que a gente poderia estar fazendo nosso trabalho de uma maneira mais eficiente. Mas eu vou esquecer agora um pouco o quesito de eficiência do trabalho, porque ele é um pouco controverso e vai levar horas de discussões aqui de diferentes pontos de vista, porque eu vou focar num outro ponto que vocês vão entender. Recentemente eu notei que além das horas normais que eu passo trabalhando, eu também passo mais tempo fazendo outras atividades no computador, que às vezes me leva a ficar 14, 16 horas sentado programando direto e digitando. E aí me veio uma seguinte pergunta: como é que eu posso melhorar um pouco as dores que eu estou sentindo, principalmente nessa parte aqui da mão, né, por estar fazendo movimento com o mouse, né, e o teclado, que são inevitáveis em decorrência desse trabalho que a gente fica fazendo. Pensando nisso, eu decidi pesquisar um pouco sobre ergonomia e logo depois eu encontrei também um vídeo sensacional do Fábio Akita, onde ele mostra os teclados que ele usa, qual foi o caminho todo, a evolução dos teclados, inclusive o teclado Moonlander que ele usa, o teclado lindo, Split, e explica o porquê de estar usando um teclado desse. Resumidamente, ele explica no vídeo que a posição que a gente fica, né, com o teclado normal assim, não é uma posição muito apropriada. Você percebe que é um movimento muito natural. Um movimento natural você ficar mais ou menos assim. Seria mais certo assim. Esse movimento, essa postura que a gente faz, ficar com as mãos assim, não é muito ergonômica, né? E a longo prazo, principalmente com esse movimento que a gente faz do teclado pro mouse, ele é um pouco lesivo no nosso corpo. Depois de continuar a pesquisa sobre bastante motivos e modelos que existiam, eu dei a sorte de ter um amigo que tem um desses teclados para me emprestar e eu fazer um teste para ter uma real experiência e vir aqui mostrar para vocês. Bom, hoje já tô há 2 semanas usando o teclado, tá? E hoje eu não sinto mais diferença nenhuma da maneira do teclado antigo que eu usava. Bom, o primeiro teclado que eu usei, eu usava o teclado mecânico da Red Dragon. O switch azul era um switch bem alto, era bem desconfortável, eu nunca me adaptei àquele teclado. Um tempo depois, eu troquei por um teclado mecânico também da Logitech, com switch marrom. Eu esqueci qual é exatamente o modelo, eu vou deixar o modelo aqui no vídeo pra vocês. E depois de um tempo não tava me adaptando, eu tava sentindo minha mão doer, porque com switches high profile, o seu movimento levanta muito pra trocar de tecla. Então eu pensei, bom, vou pegar um low profile, eu podia pegar um da Keychron e tal, enfim, eu peguei um da Dell, o mais barato que tinha, que foi R$100, inclusive tá aqui do meu lado. Peguei esse teclado da Dell aqui, tá até um pouco sujo aqui, que faz 2 semanas que eu não uso ele. Mas enfim, eu não senti dificuldade nenhuma e ele começou a melhorar um pouco minhas dores. Mas eu pesquisei e eu queria dar um passo a mais. Então, dei a sorte de encontrar um amigo. Ele tem esse teclado que eu tô usando aqui agora, ele me emprestou, fez um empréstimo igual de futebol, um empréstimo com opção de compra. Então eu já comecei a pagar ele, né? Eu me adaptei muito rápido. E como é que foi? Bom, a primeira impressão que eu fiquei desse teclado foi a seguinte: ele troca algumas teclas, como por exemplo, o Ctrl é trocado com o Shift, então o Ctrl é acima do Shift. O Command fica numa posição mais perto do dedão, né? Para facilitar os movimentos. E existe uma questão de organização das teclas também. Você vê que elas não ficam na diagonal uma da outra, de cima para baixo, tá? Entre outras várias coisas, ele é muito... As teclas ficam dispostas de uma maneira que é muito mais fácil para sua mão de digitar. Eu tô cansando muito menos agora, porque algumas mudanças desse teclado, eles têm algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, a barra de espaço já fica de uma posição bem na minha diagonal esquerda aqui, tá? Então não faço movimento nenhum. Olha aqui, ó. Esse é o espaço. Uma das teclas que a gente mais usa. Essa é a minha mão esquerda e fica tudo disposto de uma maneira aqui muito confortável para mim. A outra questão é o Enter, né, que ele também fica logo mais.
consigo... Cortando aqui. Mas enfim, ele fica no meu indicador e fica de uma maneira muito confortável. O delete fica logo do lado dele. Você percebe que o delete é uma tecla que a gente usa muito. Então, você ter essas teclas de uma maneira mais perto do seu dedo, da sua mão, de uma maneira mais ergonômica, vai te facilitar muito. E tá me facilitando muito. Eu tenho mal 2 semanas usando esse teclado e faz uns 2 dias que eu testei voltar pro meu teclado normal. Testei fazer algumas coisas ali e, cara, já não me adaptei de maneira nenhuma. Tá, então eu já me acostumei. Já quando pego os teclados, quando eu vou usar o teclado aqui do notebook, por exemplo, já estou sentindo mais um pouco de dificuldade porque já me adaptei muito para esse teclado. E outros benefícios é que eles são muito customizáveis. Para quem não sabe, esses teclados, por exemplo, o Lily 58, que é o modelo desse aqui, se você pesquisar no Google, na AliExpress, tem vários modelos e eles são muito customizáveis. Você consegue fazer várias coisas com eles, inclusive... Existe um site aqui que é o via.app, eu consigo configurar meu teclado da maneira que eu quiser. Como ele tem menos teclas, que é justamente para a gente movimentar o mínimo nossas mãos, pode faltar algumas teclas. Mas isso não é um problema, porque existe o conceito de layers. Então, eu deixo a primeira camada de layer com as teclas que tem aqui mesmo, as teclas de digitar e as que eu mais uso. Quando eu preciso de algum caractere especial, eu tenho um botão aqui que eu aperto e eu troco para segunda layer, onde todas as teclas trocam a funcionalidade. Depois do primeiro impacto, que foi os primeiros 2 dias ali, onde eu precisava sempre estar procurando onde é que estava a tecla que eu estou acostumado, passados esses 2 dias, simplesmente passou a dor que eu tinha de ficar procurando as coisas e já basicamente voltei para minha velocidade normal de digitação, que gira ali em torno de 80 palavras por minuto. Oscilando entre 70, às vezes consigo bater 85, 90, tá? A minha função não é ser um digitador profissional que digita muito rápido. Minha função é melhorar o meu conforto. E outra coisa que melhorou muito, isso vem só não somente por causa da questão do teclado, mas porque eu estou usando o Vim. Inclusive eu estou usando agora o NVim para codar em Flutter, tá? Não é só back-end, eu consegui fazer algumas customizações aqui que, gente, tá muito legal, tá? Então quando eu agora preciso codar, de vez em quando eu tava com preguiça, vou usar o VS Code de novo, ficar arrastando. Às vezes minha mão ficava doendo por ficar colocando o mouse o tempo todo em breakpoint, arrastando tela pra cima e pra baixo. As customizações que eu fiz no NVim, eu vou provavelmente trazer no próximo vídeo pra vocês aqui, tá me fazendo ter um extremo prazer em programar de novo. Bom, essa foi minha experiência com o teclado Split, o Lily 58. Provavelmente daqui a um tempo vou testar novos teclados Split também. Não vou estar testando tão cedo assim porque eles não são tão baratos, tá? Pra ficar brincando, trocando de teclado assim. Mas eu recomendo muito fazer essa troca aí pra quem tá buscando um pouco mais de ergonomia, de conforto e aliviar um pouco as dores em decorrência do tempo que a gente passa na frente do computador digitando. Deixa o like e se inscreve no canal.